Boa noite. Tudo bem, pessoal? Hoje, dia 5 de agosto de 2020, eu, professora Sônia Santos, estamos dando sequência, então, nos nossos slides que falam sobre sistema de informação. Devemos recapitular que estamos dando o início dessa disciplina, que é sistema de informação, porém, o nosso maior objetivo realmente é conhecer um sistema de informação contábil, tá? Mas nós não poderíamos chegar a esse assunto sem esses preliminares, entender o que é um sistema de informação, o que é as suas vantagens, os seus benefícios, não é isso, pessoal? O que é uma gestão integrada. Então, tudo isso nós já falamos em alguns slides já, né, nos outros dias aí. Hoje, nós vamos dar sequência a alguns tipos de sistema de informação. Falamos ontem, né, sobre um pouquinho sobre o RP. Hoje nós vamos falar sobre o CRM, tá? Que é um sistema de informação também, mas ele está mais ligado na questão da gestão do relacionamento com os clientes. Vamos lá então, pessoal, vamos à nossa aula, uma aula maravilhosa, lembrando que às 20 horas nós já teremos então a companhia de um outro profissional, não é isso? E estamos então bastante ansiosos para tirar todas as nossas dúvidas. Bem, o CRM é um software, né, de gestão de relacionamento com os clientes. Ele automatiza todas as funções relativas ao contato com os clientes, permitindo que as organizações coletem e armazenem os dados de contato, as preferências do cliente, o histórico de compras, entre outras informações. Assim, a empresa pode contactar com os clientes para estratégias específicas com o objetivo principal de atender às necessidades dos consumidores de maneira antecipada. É evidente que nós sabemos que esse sistema de gestão de relacionamento, ele está interligado, por exemplo, com a empresa Amazon, não é isso, pessoal? Empresas que revendem, por exemplo, tênis esportivos, empresas que elas conhecem o perfil do comprador. Como que esse comprador, ele tem as suas preferências, né? Os seus melhores contatos, os melhores e-mails, como atingir essa massa consumidora. Então, esse software, ele tem essas estratégias principalmente específicas para esse relacionamento entre o setor de vendas e o próprio cliente. Outro sistema também que vale a pena nós conhecermos é o SCM, ou Gestão de Cadeia de Fornecimento. Integram diferentes processos relativos aos fornecedores de serviços, produtos e informações. A finalidade é criar valor para o consumidor, satisfazendo quando adquire um processo, um produto ou um serviço. Vamos entender um pouquinho já no próximo slide sobre esse sistema? Pessoal, o mais importante é ressaltar que este software é composto pelo sistema de gestão de suprimentos e componentes da cadeia de suprimentos da estrutura de produtos, do rastreamento de origem, de uso, de controle da cadeia de suprimentos. Dessa forma, consegue fazer desde a previsão de vendas, inventário, classificação de itens e até reduzir o custo de manipulação e criação de peças. Bom, esse sistema ele é muito utilizado por fabricantes, é claro, evidente, porque a partir do momento que um fabricante ele precisa trabalhar de forma, né, em processo, desde a compra de suprimentos até o estoque, até mesmo as previsões que ele tem de pedidos, de vendas, e toda a classificação de itens, porque a partir do momento que ele consegue fazer toda essa gestão, desde a compra de suprimentos, a estocagem, até a estrutura de produção e mesmo a previsão de vendas, ele consegue reduzir custo, porque ele consegue reduzir o que? As manipulações e criações de peças, tá? É bem interessante, sim. Um outro sistema que nós vamos falar agora é o SIG, ou Sistema de Informações Gerenciais. Ele é muito voltado também para o apoio dos gestores às tomadas de decisões e atua mais nos níveis, nós já falamos nos outros slides, estratégico, operacional e tático.
tá? As informações podem ser fornecidas por meio de gráficos, planilhas ou comumente relatórios. Bom, nós já sabemos, pessoal, que o sistema de informação gerencial, ele é muito voltado para um público interno, que seja uma indústria, que seja uma empresa com a revenda de produtos, que seja um supermercado atacadista, que seja um prestador de serviço ou industrial. Mas ele é voltado para ações e informações inerentes para um público interno. Nós já falamos um pouco também que a partir do momento que um público interno ele tem as melhores informações, claro e evidente que ele consegue ganhar tempo com isso. E quando todos esses departamentos estão integrados, faz com que a empresa tenha uma agilidade de processos. E tudo que eu consigo agilizar, que eu tenho fluxo da informação, que eu tenho uma obtenção de ganhos e de tempo, então eu minimizo os meus custos e maximizo os meus lucros. Ou seja, essa empresa ela tem um ganho real em lucros. Nós não poderíamos deixar de falar empresas que necessitam, por exemplo, de sistemas de informações gerenciais. Esses sistemas, eles têm como demanda a proporcionar a esses gestores, muitas das vezes gráficos, planilhas e o mais comum também, né, pessoal, os relatórios. E no caso dos relatórios, eles podem ser categorizados em 4 tipos, como nós vamos ver a seguir. Por exemplo, relatórios programados. Esse sistema, eles dão formas mais tradicionais para o fornecimento de informações. Como o próprio nome afirma, eles são programados, ou seja, são gerados de acordo com uma programação. Alguns exemplos de relatórios programados são os de vendas por dia, por semana, as demonstrações mensais, por exemplo. É bem comum esse tipo de relatório, não é um relatório que seja algo que ninguém nunca viu ou nunca ouviu falar, pessoal. Toda empresa, ela precisa levantar os seus gastos e os seus custos e a sua demanda de faturamento. Então, é óbvio que para um gestor, ele é muito importante saber que tipo de venda está sendo feita naquele dia, ou naquela semana, ou no mês, e que tipo também de vendas que não estão sendo produzidas, que tipo de mercadoria que está ficando em estoque ou em prateleira. Então esses relatórios, eles dão então esses insights de informação. Isso é importante para que ele dê o quê? As tomadas de decisão. E demonstrações financeiras mensais, como a própria balancete, né? Como balanço patrimonial, como DRS. Agora sobre relatórios de exceção, ou seja, são gerados em situações excepcionais com a finalidade de obter informações específicas. Por exemplo, um relatório focado nas listas de inadimplentes ou que apresente ao cliente ou que ultrapasse o limite de crédito ofertado. Imagina que você tem uma empresa, ela é uma revenda, né, de roupas. E aí nós temos então alguns clientes que estão com problemas de pagamento. Pode ser por questão de boleto, né? Porque é mais comum hoje o boleto. Então, aqueles inadimplentes, eles descorrerão do que? Um relatório. Então, hoje, por exemplo, o gestor chega na loja ou nessa empresa e pede então um relatório de como é que estão a questão dos clientes inadimplentes na empresa, quais são os nomes, ou quem já extrapolou, por exemplo, um crédito ofertado por aquela loja. Digamos que a pessoa X tenha um crédito mensal lá de R$1.000 e ela no dia 15 já extrapolou esse crédito e ela quer comprar mais alguma coisa. Então, o próprio gestor ou gerente, ele tem condições de levantar um relatório como esse. E que tal um outro tipo? Informes e respostas por solicitação. Esse tipo de relatório apresenta as informações de acordo com a solicitação do empreendedor. Por isso, não fornecem dados específicos, mas sim uma visão geral para que o gestor possa analisar os dados rapidamente e encontrar soluções
imediatas. Gente, a gente falou muito já sobre isso na questão do sistema de informação, na relação entre o que? A alimentação de dados, né? E no seu fluxo, nas questões também que esses dados, eles sejam dados de forma, eles sejam colocados, eles sejam imediatamente processados num fluxo bastante determinante e com um tempo hábil e específico, porque o gestor muitas das vezes precisa sim tomar soluções imediatas, no repente. E se ele não tem informações? Se ele não tem informações ou dados específicos? E se ele não tem informações ou dados verídicos? Pessoal, dando sequência então a mais uma dos pré-requisitos do sistema de informação, que é o relatório em pilhas. As informações são colocadas em pilha na área de trabalho, em rede do gestor ou empreendedor. Assim ele pode acessar o relatório sempre que quiser ou precisar. Essa é mais uma facilidade ao qual também a gente já falou bastante sobre isso, que o sistema de informação ele traz agilidade, ele tem o poder de produzir este relacionamento com o cliente de uma forma ágil. Como o sistema de informação ajuda o funcionamento da empresa? De que forma? Como nós mesmos já vimos, os sistemas de informação possuem diferentes níveis de funcionalidades. Por isso, é evidente que esse software ajuda a empresa a funcionar de uma maneira mais adequada. Por meio de adoção desses sistemas, o gestor consegue reunir uma série de informações importantes que podem impactar tanto no atendimento ao cliente como aos processos internos. Pra gente voltar, só pra gente recapitular aquilo que nós já falamos um pouquinho, pessoal, o sistema de informação, ele na verdade, ele tem um processo interno de agilidade, tanto para um público interno, gestores, funcionários, todos os tipos de níveis de colaboradores que estejam no nível estratégico, que estejam no nível tático, no nível operacional, né, pessoal? Eles impactam sim no atendimento com o cliente, porque eles rastreiam, inclusive, qual é o seu perfil, de compras, quando que você comprou. Provavelmente ele já tem uma programação para poder dar o entendimento quando que você vai poder fazer uma nova compra, as questões relacionadas ao pagamento, se você tem condições de renovar aquela compra, quando que vai ser. Então, claro, é evidente que ele traz ganhos sim, e ganhos substanciais. Além disso, a obtenção desses dados permite que o gestor ou empreendedor análise dos dados e os interprete. Dessa forma, as informações podem ser usadas para as tomadas de decisões estratégicas, controlando as informações e os dados e assegurando que a empresa esteja funcionando no máximo da sua eficiência. É claro, evidente, quando a pessoa, ou um gestor, ou mesmo um profissional autônomo, que é o próprio contador, ele se interessa por um sistema de informação, nada mais, pessoal, o que ele quer é agilidade, comprometimento. Ele quer também produzir um efeito, em que as equipes estejam todas em só um espectro, como ele consiga, por exemplo, controlar melhor todos os departamentos de uma empresa, inclusive tomar as melhores decisões, ser mais assertivo, ser mais estratégico. Essa é uma das qualidades, das vantagens de se obter, inclusive, um sistema de informação. Isso, claro e evidente, o resultado é um ganho de competitividade, já que o empreendedor consegue identificar falhas e oportunidades, atendendo às demandas não sanadas e os nichos específicos de mercado e diferenciando-se da concorrência. Considerando tudo que já foi visto, podemos entender que o sistema de informações, independente do seu tipo de característica, é fundamental para qualquer tipo de empresa, sim, desde as mais pequenas até as grandes corporações.
Então, nós contadores, claro e evidente que nós não teremos a menor condição de trabalhar, de ter sucesso com as nossas empresas e o nosso trabalho, se nós não levarmos em consideração realmente em ter um bom sistema de informação, ou seja, um sistema de informação contábil. Isso que vai garantir para ele sucesso, resultados, ganhos de competitividade. Afinal de contas, nós também somos empreendedores.